Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Verg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas. Hoje, terça-feira, dia 12 de março de 2024. Casais têm pouco acesso à fertilização in vitro pelo SUS. Habitação, 40 mil obras paradas serão retomadas. Tínhamos que ter reconhecido a derrota, fala o ex-vice-presidente da República, Mourão. Em estatal de hospitais universitários, salário chega a R$108 mil líquido no mês. A Rádio ONU, os destaques internacionais, as notinhas das araras, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Ótimo dia para todos. Bem, vamos começar a trabalhar. Podcast Bichos Tagarelas. E agora temos os marajás dos hospitais universitários. Funcionários das empresas estatais têm salários que passam de R$100 mil em determinados meses e dezenas de aposentados recebem acima do teto constitucional de R$44 mil. Estão metendo a mão no nosso bolso. Os dados inéditos dizem respeito à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e ao Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. A primeira estatal cuida dos hospitais universitários de todo o país. E o SERPRO é uma estatal de tecnologia de informação que atende órgãos do governo federal. As informações foram obtidas pela Fiquem Sabendo, organização sem fins lucrativos cuja missão é reduzir o desequilíbrio de poder entre sociedade e Estado e analisadas pela reportagem do jornal Estado de São Paulo. A liberação das informações detalhadas se deu após anos de disputa no Tribunal de Contas da União. Anteriormente, as empresas divulgavam apenas tabelas genéricas com salários de cada cargo. No Instituto EBSERV da Saúde, que tem na folha de pagamento técnicos de enfermagem e diretores de hospitais, foram 635 contra-cheques com valores acima do teto de R$44 mil. No entanto, há verbas que não estão submetidas ao limite, então seriam maiores ainda, como auxílio alimentação e auxílio saúde. Dentre esse grupo, 81 contra-cheques tiveram valor líquido acima de R$60 mil, entre janeiro de 2022 e janeiro deste ano. Em janeiro de 2024, o salário médio líquido dos funcionários da empresa foi de R$7.200. Há 2 contra-cheques com valor líquido acima de R$100 mil em dezembro de 2022. Então, cada caso, o montante chegou a R$108 mil num contra-cheque. O SERPRO avisou que não paga aposentadorias adicionais aos empregados, que é uma estatal não dependente. Isso significa que o teto constitucional não se aplica aos empregados. Como os seletistas, eles não estão submetidos ao regime jurídico dos servidores públicos. Então, é alguma coisa assim. Sou público, mas não sou funcionário público. Sou uma estatal e assim eu posso cobrar o que quiser. Também é um grande escândalo aqui em Brasília os salários dos médicos do Distrito Federal, que geralmente têm 99% os seus escritórios particulares bem no lado do consultório público. Lá no consultório público, eles fazem
atendimento extremamente rápido e voltam aos seus consultórios. Quem pode, pode. Quem não pode, faz o que nós estamos fazendo aqui. Denunciar os altos salários. Podcast Bichos Tagarelas. Notícia boa. E uma boa notícia para empregos e para as pessoas de baixa renda. O governo vai anunciar nesta semana a retomada de 37.800 obras do Minha Casa Minha Vida para famílias de faixa 1, com renda de até R$ 2.640, que praticamente ganham a casa. São unidades paralisadas em todo o país. Em entrevista ao jornal O Globo, o ministro das Cidades, Jader Barbalho, afirmou que o número vai chegar a 40 mil, porque pretende incluir empreendimentos invadidos e com problemas de documentação, como alvarás, por exemplo. Para isso, será feito um diálogo com as prefeituras. O prazo de entrega das obras depende do andamento do projeto, de acordo com o ministro. Do total de empreendimentos, 4.958 estão no estado do Rio de Janeiro, que concentra a maior fatia de obras que serão retomadas. Ali, no caso do Rio de Janeiro, são empreendimentos, por exemplo, em Belfort Roxo, com construção desde 2014 em Queimados, cuja obra foi contratada em 2015. É interessante colocar ali que no Rio de Janeiro as milícias praticamente invadiram e tomaram conta do Minha Casa Minha Vida. O que eles tomaram conta? Expulsaram as pessoas e eles estão vendendo os imóveis novamente ou alugando. Então o governo tem que fazer também alguma coisa, garantir que o pobre vai lá ou garantir que não vai colocar os imóveis do Minha Casa Minha Vida, construí-los para entregar para as milícias. No ano passado, foram retomadas 20 mil unidades paralisadas. Além da retomada dos trabalhos, o governo anunciará nas próximas semanas uma seleção de projetos para contratar 75 mil unidades na área rural, 32 mil unidades destinadas a entidades sociais e 22 mil nos municípios com menos de 50 mil habitantes, todas para as famílias de faixa 1. As novas contratações nessa faixa de renda foram retomadas no ano passado, depois de 5 anos, com a seleção de 187 mil projetos, com previsão de entrega até o final de 2026. Também vamos acompanhar essa retomada das obras, Ricardo. Descendo a rampa. E o ex-senador e ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que o fim do governo Bolsonaro foi melancólico e que a derrota nas urnas deveria ter sido admitida. Em entrevista ao UOL News, nessa segunda, disse ainda que o tenente-coronel Mauro Cid é a parte mais fraca no processo contra o ex-presidente e defendeu o general Freire Gomes. Ele disse acreditar que não se dá golpe de Estado com a elaboração de uma minuta, como apontaram as investigações da Polícia Federal sobre os atos golpistas do governo Jair Bolsonaro. Ele defendeu, então, o comandante do Exército e disse que foi bem sucedido ao manter a união do Exército. Freire Gomes e o ex-comandante da Aeronáutica Carlos Batista Júnior relataram à Polícia Federal detalhes sobre as articulações golpistas conduzidas por Bolsonaro e confirmaram a participação em reunião convocada pelo ex-presidente para discutir uma minuta de um decreto golpista. O senador também disse que não concordava com as funções de Mauro Cid no governo. Mourão também voltou a falar que ele e Jair Bolsonaro não se conversavam mais após as eleições.
Em edição do UOL, a entrevista de fevereiro de 2023, Mourão havia dito que conversou com Bolsonaro pela última vez em dezembro de 2022 pelo WhatsApp. Então, aí Mourão dando a sua versão a respeito do golpe que não ocorreu. Será que Mourão não sabia de nada? Podcast Bichos Tagarelas. E os casais têm pouco acesso à fertilização in vitro no SUS. 4 décadas após o primeiro nascimento de bebê brasileiro por meio da fertilização in vitro e quase 20 anos depois do lançamento de uma política nacional de atenção integral em reprodução assistida a mulheres que dependem do SUS para engravidarem, enfrentam inúmeras dificuldades para ter acesso ao tratamento. Os obstáculos começam com a pouca oferta de serviços públicos. Apenas 10 dos 197 centros de reprodução assistida no país atendem ao SUS e desses só 4 ofertam tratamento totalmente gratuito. Nos demais, os casais precisam arcar com medicações e outros insumos. Nas clínicas particulares, a fertilização pode custar de 25 a 50 mil reais, dependendo dos procedimentos associados. O tratamento não tem previsão de cobertura pelos planos de saúde. Segundo a literatura internacional, a taxa de gravidez com a fertilização in vitro varia entre 35% e 50% a cada ciclo, dependendo da idade da mulher. O estado de São Paulo concentra 4 dos 10 centros que atendem os pacientes do SUS. Os demais centros que atendem ao SUS ficam em Porto Alegre, com 2 centros, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e Natal. Nos 2 últimos, o tratamento também é gratuito. Então é muito pouco ainda para os casais e as mulheres que procuram ter seus filhos, por algum motivo, não ter conseguido de forma natural e tentar a realização através da fertilização in vitro. Vamos ver se o governo, a ministra Nízia Trindade da Saúde, disse que vão rever os planos e aumentar as possibilidades para as mulheres. Vamos ficar atento a essa promessa da ministra. E vamos às notinhas das araras, as minhas notinhas preferidas. Passados 4 anos do início da pandemia, 85,6% das companhias do Brasil adotam o regime híbrido de trabalho, segundo pesquisa feita pela consultoria imobiliária JLL. Antes da crise sanitária, apenas 26% dos escritórios locais operavam com o regime que combinava dias presenciais e remotos. A maior parte das empresas que adotam hoje o regime híbrido exige a presença dos funcionários no escritório 3 dias por semana, seguido por aquelas com 2 dias. Antes da pandemia, quando o regime era híbrido, significava predominantemente a liberação de apenas 1 dia de trabalho virtual. Apesar do avanço na flexibilização, o Brasil fica atrás do mundo no regime totalmente remoto, com 4,8% do total, ante 10% da América Latina e 24% da América do Norte. E o deputado Danilo Forte, do União Brasil, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a senadora Daniele Ribeiro, presidente da Comissão de Orçamento, reúne-se hoje com o ministro Alexandre Padilha e pressionam por recuo nos vetos às emendas PIX, repassadas diretamente aos municípios. O calendário eleitoral só permite repasses até junho e há medo de perda de receita antes da eleição municipal, que será em outubro. E um destaque negativo: o Distrito Federal lidera o quadro de mortes com dengue,
com 77 mortes confirmadas. Aqui também ocupa o topo do ranking dos casos prováveis de dengue a cada 100 mil habitantes. Uma vergonha aqui para a saúde pública, para todo o Distrito Federal. A Controladoria Geral da União receberá nesta terça representantes de 7 empreiteiras atingidas pela Operação Lava Jato para iniciar a renegociação de valores que elas se comprometeram a pagar em seus acordos de leniência firmados na década passada. Agora estão recuando. No fim de fevereiro, o ministro do Supremo, André Mendonça, suspendeu as multas aplicadas às companhias e deu prazo de 60 dias para que pudessem renegociar os termos firmados no passado. Do total, as empreiteiras ainda devem 11 bilhões e 600 milhões de reais. Elas alegam que foram pressionadas a firmar acordos que comprometem hoje sua saúde financeira e pelo funcionamento. Eu defendo que paguem cada centavo que devem para a União, estados, municípios, Petrobras, estatais, tem que devolver. Se teve atos ilícitos, vamos devolver cada centavo. O imposto de renda, o programa para o envio liberado, o download, estará disponível a partir de hoje. A liberação foi antecipada pela Receita Federal. Com isso, os usuários poderão deixar a declaração pré-preenchida. O prazo de envio da documentação começa em 15 de março e vai até 31 de maio. Eu sempre entrego dia 31 de maio. E olha só, o IPVA, a arrecadação do IPVA foram arrecadados 81 bilhões de reais no ano, antes 65 bilhões em 2022. Então, em 2023 foram arrecadados 81 bilhões e 65 em 2022. São Paulo lidera o ranking dos estados com maiores arrecadações, 28 bilhões de reais. Roraima ficou em último com 121 milhões de reais. E o Boticário lidera o ranking das melhores marcas. A Colgate aparece em segundo lugar, seguida pela Samsung, a fabricante de produtos eletrônicos. Então é Boticário, primeiro lugar, Colgate, Samsung, Nike, Natura em quinta posição, YouTube na sexta, Netflix, WhatsApp, Coca-Cola e Adidas. Essas são as 10 empresas melhores, de melhores marcas do Brasil. O presidente Lula anuncia a abertura de 100 institutos federais de educação no Planalto. Então, todos os estados serão beneficiados com mais um Instituto Federal de Educação. O TCU recebe carros elétricos para a frota de veículos institucionais. O objetivo é avançar em sustentabilidade ambiental e cumprir metas definidas no Programa de Logística Sustentável do Tribunal. Bela iniciativa aí do TCU. Essas foram as notinhas das araras. Internacional. E vamos aos destaques da imprensa internacional. New York Times: exportações da China estão aumentando e deve haver reação global. A China botando para quebrar aí nas exportações. O Washington Post: Biden tem uma enorme influência sobre Israel que ainda não foi usada. Wall Street Journal: depois de ultrapassar a Tesla, BYD enfrenta problemas no exterior. Olha que ela está se estabelecendo aqui no Brasil. Então, o Renato Rossi tinha que saber, o Wall Street Journal, qual o problema da BYD em todo o mundo. Eu Comércio Peru: o Congresso aprova depoimento dos ministros do Interior, da Cultura e dos Transportes e Comunicações. Eu País:
Resultado: em Portugal antecipa o dilema do PP com a extrema-direita na Espanha. Le Monde: adaptação da agricultura às alterações climáticas exige transformações profundas, diz Tribunal de Contas francês. The Guardian: líderes recém-eleitos devem cumprir as mesmas obrigações climáticas, diz chefe da COP29. Financial Times: mercado de ações passa por redefinição de risco. E a guerra ali, o Israel e Hamas, entre aspas, que está acabando com o povo palestino, ali o governo israelense restringirá o acesso de palestinos à mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém Oriental, durante o Ramadã. Só homens com mais de 55 anos, mulheres com mais de 50 e crianças com menos de 10 anos poderão entrar. O local é o terceiro lugar mais sagrado para o Islã. O ministro de Relações Exteriores do país, da Jordânia, Ayman Safadi, disse que restringir acesso dos fiéis levará o conflito a uma situação explosiva. Também afirmou que a medida é uma forma de ataque à fé dos palestinos. Israel está querendo fazer ali uma guerra santa, né? É bom lembrar 32.609 pessoas mortas até agora na guerra. Do total de mortos, 12.413 crianças palestinas e 8.400 mulheres. Feridos também palestinos, 77.304 e 8.700 israelenses. E o secretário-geral da Aliança Militar da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que a Ucrânia precisa de armas, não de bandeiras brancas. A declaração foi uma resposta ao Papa, que afirmou que Kiev deveria ter coragem para negociar o fim da guerra. E o nosso vizinho, Argentina, está cada vez maior a sua inflação. O Instituto Nacional de Estatísticas e Censos divulgou os dados da economia argentina. Em janeiro, o índice de inflação avançou para 254,2% no acumulado de 12 meses. Meu Deus do céu, nós não chegamos a 4%. A Argentina está 254%. É o maior patamar desde abril de 91, quando registrou 267%. É aquela crise que nunca termina, a nossa querida Argentina. Então, terminamos neste momento as notas internacionais, os destaques na imprensa internacional. Podcast Bichos Tagarelas. E direto de Nova York, o nosso correspondente Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Olá, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. O primeiro-ministro haitiano diz que vai renunciar, abrindo caminho para um novo governo. Ariel Henry, o primeiro-ministro do Haiti, renunciará assim que um conselho presidencial de transição for estabelecido e um líder interino for selecionado, disse ele no final desta segunda-feira. O acordo, anunciado pelos líderes da comunidade do Caribe, CARICOM, após uma reunião de horas na Jamaica, que incluiu funcionários do governo Joe Biden e representantes das Nações Unidas, abrirá o caminho para uma transição pacífica de poder, continuidade da governança, um plano de ação para a segurança de curto prazo e o caminho para eleições livres e justas, de acordo com o presidente da Guiana, presidente do Bloco Regional. Em um discurso em vídeo na noite desta segunda-feira, Henry disse que renunciaria imediatamente após a instalação deste conselho,
cujos membros devem ser escolhidos por representantes de vários setores da sociedade haitiana. Seu governo continuará a lidar com assuntos de rotina até a nomeação de um primeiro-ministro e um novo governo, disse ele. O Haiti, que não tem presidente e uma legislatura, está sofrendo sua pior violência e instabilidade em décadas. As gangues armadas apertaram o controle sobre a capital do país, atacando o aeroporto internacional e o principal porto marítimo, e ameaçaram uma guerra civil, a menos que o primeiro-ministro renunciasse. Na semana passada, Henry não conseguiu voltar para casa de uma viagem diplomática ao Quênia. Com o aeroporto de Porto Príncipe sob ataque, ele voou para Porto Rico. O governo que eu lidero não pode permanecer indiferente a essa situação, disse Henry em um de seu discurso no território norte-americano, onde esteve nesta segunda-feira. O Haiti precisa de paz e estabilidade, desenvolvimento sustentável e reconstruir suas instituições democráticas. Exorto os haitianos a permanecerem calmos e fazerem tudo o que puderem para restaurar a paz e a estabilidade o mais rápido possível. A presidência haitiana está vaga desde que o ex-presidente Jovenel Moïse foi assassinado em 2021. E a Assembleia Nacional está vazia desde os últimos mandatos dos legisladores, quando expiraram no ano passado. Ou seja, Henry estava governando o país sozinho, e o que gerou aquele caos, aquele princípio de uma guerra civil no Haiti. Esperamos que o país volte ao normal depois desse anúncio de Henry, junto com essa reunião que aconteceu com os países do Caribe e representantes do governo norte-americano e da ONU. É essa a informação. Um forte abraço. Podcast Bichos Tagarelas. Vamos aos destaques da Rádio ONU. A ministra das Mulheres do Brasil, Cida Gonçalves, esteve na abertura da sessão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher e falou em nome das 9 nações da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Em seu discurso, a representante reiterou seu compromisso com a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. Juntos, os Estados-membros da CPLP reúnem uma população de mais de 260 milhões de pessoas. Cida Gonçalves enfatizou que o combate à pobreza e à fome, bem como o fortalecimento das instituições, são desafios urgentes enfrentados por todos os países membros da comunidade lusófona. Acreditamos que a pobreza constitui um dos obstáculos para o desenvolvimento das nações e ajuda a perpetuar a desigualdade entre mulheres e homens e a discriminação em razão de gênero. A pobreza foi identificada como um obstáculo significativo para o desenvolvimento e uma fonte de desigualdade de gênero, afetando especialmente as mulheres em todo o mundo. Ela ainda endossou as recomendações do secretário-geral da ONU para ações coletivas mais vigorosas na eliminação da pobreza e da fome entre mulheres e meninas. A ministra brasileira também enfatizou a importância de criar um ambiente favorável ao financiamento de iniciativas relacionadas à igualdade de gênero. Cida Gonçalves ressaltou o papel das mulheres no Sul global na defesa da igualdade desde os primórdios das Nações Unidas. Ela citou a brasileira Berta Lutz, que foi uma entre as 6 delegadas enviadas à Conferência de São Francisco em 1945. Ela defendeu a inclusão da igualdade entre homens e mulheres na Carta da ONU. A história das Nações Unidas mostra que as mulheres do Sul global estiveram à vanguarda da exigência de igualdade desde os primórdios da ONU. Segundo ela, a igualdade de gênero foi reconhecida como um princípio estatutário da CPLP com a implementação do Plano Estratégico de Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres e Meninas. Cida Gonçalves concluiu reafirmando o compromisso da CPLP em contribuir para os esforços coletivos de promoção da igualdade de gênero e empoderamento das mulheres,
visando a plena implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, lançou na última sexta-feira um relatório defendendo mais garantias de direitos trabalhistas e proteção social para trabalhadoras domésticas. A OIT estima que as mulheres representam 3/4 dos 75,6 milhões de trabalhadores domésticos em todo o mundo. Dada a presença majoritária feminina, a garantia de direitos no setor de serviços domésticos é fundamental para a conquista da igualdade de gênero. Mesmo quando contados apenas os empregados diretamente pelas famílias, os trabalhadores domésticos representam pelo menos 25% de todas as pessoas remuneradas na área de cuidados, incluindo enfermeiros, professores, médicos e profissionais de cuidados pessoais. A proporção de trabalhadores domésticos entre os cuidadores, no entanto, é muito maior em países com pouco investimento no setor de cuidados. Segundo a OIT, existe uma demanda global crescente por cuidados pagos, com um número cada vez maior de países enfrentando uma crise assistencialista devido a grandes necessidades de cuidados não satisfeitas e ao envelhecimento da população. No entanto, os trabalhadores domésticos muitas vezes não têm acesso aos direitos laborais e à proteção social, nem a direitos de prestação de cuidados e serviços para si próprios e para as suas famílias, como proteção à maternidade, abono de família, cuidados infantis e serviços de cuidados continuados. Essas lacunas na proteção e no acesso aos serviços são mais acentuadas entre as trabalhadoras domésticas, que enfrentam múltiplas formas de discriminação, com base no status migratório e na origem étnica ou indígena. Para garantir que esse grupo usufrua de condições laborais decentes, a OIT recomenda sua inclusão como prestadoras de cuidados nas políticas nacionais e como beneficiárias dos sistemas de seguridade social. A agência estima que até 2030, 1,9 bilhão de crianças com menos de 15 anos e 200 milhões de idosos com idade igual ou superior à expectativa de vida saudável precisarão de cuidados. Isso representa um aumento combinado de 200 milhões de pessoas em comparação com 2015. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Podcast Bichos Tagarelas. E chegou a hora do comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, estamos aqui com as informações do mundo automóvel, da mobilidade, onde tudo se move, né? Se move em todos os sentidos hoje. Há mudanças que afetam o automóvel, mudanças geopolíticas, mudanças comportamentais, a questão da proteção do meio ambiente, novas tecnologias e também tecnologias bastante antigas já, mas que, por incrível que pareça, são novidade no Brasil. Reparem o que eu vou dizer. Em 1991, início de 1991, a Bosch lançou no mundo o Programa Eletrônico de Estabilidade. Revolucionário sistema eletrônico que é capaz de trazer um carro que está perdendo a estabilidade para uma trajetória segura de curva. O sistema detecta pisos escorregadios relacionados ao tipo de pavimento, em relação à rotação das rodas, aplicação equalizada dos freios. É um sistema, eu diria, é um sistema completo que visa a segurança ativa. Um dos sistemas mais eficientes que a indústria automobilística já lançou no mundo. E, no entanto, nem sequer é um sistema muito caro na produção. Mas, somente agora, no dia 1º de janeiro de 2024, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, regulamentou a norma para que todos os veículos produzidos ou importados para o Brasil, a partir desse 1º de janeiro, devem ser equipados com o controle de estabilidade, que é o ESC, né, a sigla, né? Electronic Stability Control, esse é o nome em inglês. Uma tecnologia projetada para melhorar a segurança veicular, a segurança humana, né? Reparem quantos anos se passaram. Somente os brasileiros de elite aqui no Brasil, durante todo esse período, tiveram acesso a esse programa salva-vidas.
E eu pergunto, quantas milhares de famílias e pessoas podiam ter sido salvas quando naquele momento, numa Serra Negra lá de São Paulo, né, na Serra das Araras, no Rio de Janeiro, em lugares críticos das estradas brasileiras, na Curva da Morte, lá perto de Belo Horizonte, quantas pessoas teriam sido salvas se esse programa eletrônico de estabilidade foi lançado em 91, ele tivesse chegado antes aos automóveis fabricados no Brasil. Não chegou por questão meramente de custo, meramente de lobby das montadoras que não se dispuseram a colocar um programa eletrônico de estabilidade, que é um sistema mais caro, que não poderia encarecer, de repente, por exemplo, o preço final de um produto como um carro popular, onde o consumidor vai lá na revenda, ou ao menos era assim até pouco tempo atrás, e brigava por R$50 num preço final. Então as montadoras não poderiam acrescentar um equipamento que poderia encarecer aquele preço final do programa, do automóvel, em mais de R$2.000. Seria inviável, a não ser que houvesse no Brasil aquilo que nunca houve, que era uma escala de produção muito grande. O sistema foi lançado em 1991, em 1995 ele já estava equipando o flagship, que é um carro de elite, o carro mais elitizado da Mercedes-Benz, continua sendo um grande sucesso de vendas no mundo. Eu falo do Mercedes Classe S, um carro de excelência tecnológica desde o seu lançamento nos anos 90. Em 1995, então de 1995, o Classe S foi o primeiro carro a ganhar o programa de eletronicidade, que gradativamente foi se espalhando para todos os carros produzidos na Europa. Como o europeu, ele é tremendamente ligado à sobrevivência, né? Até porque o europeu viveu sob a guerra, viveu em países que foram completamente destruídos, onde a morte era moeda de troca. Depois de escaparem da morte, chegaram ao pós-guerra e as décadas seguintes como adoradores da vida, né? Então tudo é muito crítico na Europa em relação à segurança, principalmente a segurança veicular. Por isso que o Instituto de Validação Veicular, o Euro NCAP, que é vinculado ao Global CAP, que tem esses institutos de validação veicular espalhados pelo mundo, ele é praticamente um sistema religioso para o europeu. Carro que não tem hoje 5 estrelas, nem pensar que ele terá a receptividade do público na Europa, né? Foi dentro desse sistema de obsessão pela segurança, e não é uma discriminação econômica, não. É que os carros, por exemplo, chineses, passaram em umas 2 décadas, os carros a combustão, sendo carros completamente inseguros. E é tanta responsabilidade dos europeus que quando houve aquele drama na Índia, que o Kwid, que foi feito para a Índia, né? Não foi feito para o Brasil. Aqui ele acabou no Brasil por ser um veículo que teria destinado a mercados terceiro-mundistas. Mas na Índia ele foi jogado contra o paredão de concreto no teste de impacto a 64 km/h e o Kwid se partiu ao meio. Foi um escândalo na Índia. Isso ocorreu no lançamento do carro lá na Índia, que, se não me engano, foi em 2014. É uma coisa recente. Resultado que a Renault ficou tão compungida, tão absurdamente entristecida e chocada, que praticamente refizeram toda a estrutura de segurança do Kwid, o que valeu também para os Kwids colocados na Europa e a nova geração de Kwid, que foi colocada no mercado indiano. Ele tinha recebido 0 estrela, de 0 a 5 estrelas, a estrela de segurança, e a última geração do Kwid ganhou 13,4 estrelas, que já foi uma pontuação excelente para um carro um carro de entrada, né? Um carro mais barato, um carro que inicia a linha Renault. Continua sendo o carro de entrada da Renault também no mercado europeu. Em relação ao programa de eletronicidade, realmente é um negócio muito desagradável, né? Porque eu falei agora que o controle de eletronicidade, você só sente como ele funciona
quando você está com a sua vida em risco. E eu tive a vida em risco algumas vezes, por exemplo, fazendo testes em autódromos em alta velocidade, sempre em alta, durante anos. Eu acabei andando aí nos principais autódromos do mundo a convite de montadoras, e de repente você vinha e perdia o controle de um carro. Eu me recordo que para mim foi eu não digo orgulho, mas num autódromo onde correram os grandes pilotos norte-americanos, o Phil Hill, mitos do automobilismo norte-americano, Sebring. Eu testei uma versão de Ômega lá em Sebring e acabei perdendo o controle do tal de Sebring lá numa curva, dei umas 10 voltas e ainda estampei o guardrail, né? Parecia o Rubinho Barrichello arrebentando um Lamborghini aqui no Autódromo de Ribeirão Preto, no Velocitar. Mas quem sou eu, né? O Rubinho é um baita de um piloto da azar, né? Quem tá andando em alta velocidade, por isso que os caras se matam aí nas ruas e nas estradas, porque a alta velocidade é um fator de altíssimo risco, né? Tudo fica mais exigente, todas as decisões têm que ser em segundos. Quando você está com a mente um pouco toldada ou errou em alguma coisa, a morte vai ser certa, né? E lá em Minas Gerais, isso foi lá por 2000, nós estamos em 2024, eu acredito que foi lá antes da pandemia, foi lá por 2017, quando a Fiat tinha lançado o Bravo no mercado brasileiro, o carro bonito, que chegou atrasado, e eu fui viajar com o Bravo para Tiradentes, interior do estado, aquela belíssima Tiradentes que eu adoro. Eu tive mais de uma dezena de vezes em Tiradentes, grande parte das minhas estadas a convite da Fiat, testando carros, fazendo aquele roteiro Belo Horizonte, Tiradentes e de volta, e de Tiradentes saindo também para trechos da estrada real. E uma época a Fiat estava investindo muito nessa história de estrada real, que não deu certo, não houve um entendimento entre a Fiat e o governo de Minas Gerais, e o projeto, que poderia ser um projeto turístico lindíssimo, e lugares que ainda existem trechos da estrada, nas montanhas de Minas, ficou incompleto. Era para ser uma estrada novamente heróica, dramática, porque lá o ouro de Minas era todo escoado até Santos, até o litoral paulista, e ficou pelo meio do caminho. No Brasil, tudo fica pelo meio do caminho, né? Grande parte dos motoristas também que saem para fazer viagens e tal, ficam pelo meio do caminho, né? Porque os acidentes continuam acontecendo a toda hora e momento. Eu tinha voltando com a minha esposa, lá do interior, lá de Tiradentes. Minha esposa é fotógrafa, ela tinha sido convidada também pela Fiat, porque ela estava fotografando todo o nosso evento. E eu saí para fazer para jornal, também para fazer para revista, para internet. E a Gisele, né, lembrando que a minha esposa cobriu comigo grande parte dos salões internacionais e fez cadernos inteiros de veículos com as fotos dela, que eram espetaculares. E nós estávamos voltando, já era noite, e eu não prestei atenção numa placa que dizia: cuidado, perigo de morte, curva da morte. É a famosa curva da morte que já matou centenas de pessoas lá em Minas Gerais. E o resultado: eu vinha rápido demais com aquele Bravo, que era um carro muito largo. Foi talvez o que me salvou. Não vinha no exagero, mas vinha rápido. Eu não vi aquela placa, eu entrei. E quando eu entrei, meus amigos, a curva simplesmente era maldita. Ela fechava de uma maneira para realmente matar o motorista. Eu sei dizer que eu vi aquele carro sendo puxado pelo programa eletrônico de estabilidade. Ele me deu um safanão para voltar para a trajetória. Eu estava entrando em pêndulo e o programa eletrônico de estabilidade estava acompanhando o carro pendular de um lado para outro, e eu senti a eletrônica me puxando. Finalmente eu consegui, depois de alguns segundos, ou não sei que tempo, estabilizar aquele Bravo. E foi para mim momentos horrorosos da minha vida, porque escapamos ali da morte por milagre. Mas o que foi o fator principal? Foi meu talento no volante? Não. Eu fiz o que eu sabia fazer de uma forma até inconsciente, por ser um cara treinado também para situações difíceis. Mas eu fui ajudado pelo programa eletrônico de estabilidade. Depois, em autódromos, muitas vezes, fosse em Goiânia, em Interlagos, em Tarumã,
no Velocitar, em todos os lugares eu andei por esse Brasilzão e nos autódromos fora do Brasil, eu tive sempre ajuda, ou estava comigo, o programa Eletrônico de Estabilidade. É aí que eu pensava, como é que esse sistema não está para todos disponível, para todos os motoristas que dirigem no Brasil com os mais diversos graus de habilidade, de controle emocional, de controle de tudo, né? Porque o controle emocional também, ele vem muito do treinamento que você tem. É saber agir no momento certo. Eu fiz vários cursos no ADAC, Automóvel Clube da Alemanha, justamente porque eu tinha obrigação, como um jornalista especializado, de saber mais, de ajudar as pessoas a serem mais seguras. Como eu estou falando isso agora aqui no Bichos Tagarelas. Eu só recomendo que vocês prestem atenção a isso e, por favor, não vão comprar aí um mobzinho ou outra coisa qualquer que não tem programa eletrônico de estabilidade. Porque agora com essa norma do CONTRAN, as montadoras com os seus carrinhos que não tinham programa de eletrônico de estabilidade, muitos não têm, vão ter esse controle. Então independe agora da categoria do carro, tanto de luxo que já tem normalmente, as pessoas pagam mais e ficam mais protegidas, e as que pagam menos ficam muito menos protegidas aqui no Brasil. E esta sempre foi a norma de economia das montadoras, em cima do consumidor. Agora mudou. É lei pelo CONTRAN e poderá haver sanções muito graves em cima de montadoras que renegarem ou que deixarem de colocar nos carros o programa eletrônico de estabilidade. Eu acho isso verdadeiramente fantástico. Novo encontro amanhã em mais um Bichos Tagarelas. Podcast Bichos Tagarelas. Bem, acabou-se o que era doce. Queria agradecer o Ricardo Egg, que está editando esse programa, está fazendo matérias, está fazendo tudo com a ausência do nosso Maurício Viana, que está realizando o seu sonho de fazer um filme longa-metragem no interior de Santa Catarina. Agradecer também o Carlos Kaminski, a Rádio ONU e o Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. E agradecer você, nosso ouvinte, que nos prestigia diariamente aqui, principalmente no YouTube, no Spotify. Então, gostaria de fazer o nosso agradecimento e continuem, participem, critiquem, elogiem, que é importante para melhorarmos o nosso trabalho. Então, até amanhã, voltamos na quarta-feira, dia 13 de março de 2024. Ótimo dia para todos. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.